Se você é de esquerda, esse vídeo não tá para peixe para o seu caso, tá? Agora, se você é de direita, já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente começa aqui, pessoal, com o Congresso ameaçando travar pautas do governo Lula depois de crise com o STF. Então, o Centrão, pessoal, tá pressionando o Lula por repasses, exatamente isso, repasses de verba das emendas, e reage a despacho de Flávio Dino sobre emendas parlamentares. Você vai entender tudo o que está por trás do Congresso pressionando o Lula. Além disso, pessoal, a gente traz uma outra notícia aqui, que simplesmente o Bolsonaro pede para Moraes para ver a minuta do tal golpe. Nesse momento que ele pede para ver essa tal minuta de golpe, pessoal, fica um silêncio, Moraes se cala, né? E a gente quer saber o porquê disso. Uma minuta que não tem cabeçalho, não tem data, não tem assinatura, né? Mas simplesmente, pessoal, o Alexandre de Moraes se calou. Eu vou trazer aqui o vídeo para mostrar isso para você em primeira mão, que eu separei aqui um dos melhores momentos aí do depoimento do Bolsonaro. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações. E a gente começa aqui, pessoal, com o Congresso ameaçando travar as pautas do governo Lula, depois da crise com o Flávio Dino, né? Então, o que a gente tem aqui é justamente a tensão do Congresso Nacional, e o governo Lula ganhou novos contornos na terça-feira passada, depois o ministro Flávio Dino, do STF, pedir explicações sobre a execução de emendas parlamentares paralelas. Exatamente isso. Deputados e senadores interpretam o gesto como um movimento político. Como resultado, o ato gerou uma reação imediata do presidente da Câmara e do Senado. Hugo Mota e Davi Alcolumbre telefonaram à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para avisar que iriam paralisar as pautas de interesse do Planalto no Congresso. Pessoal, não tem bonzinho aqui, né? O que a gente tem é o Lula dando dinheiro para essa galera, deputados e senadores, através dessas emendas, que não tem muito controle, né? Nem do que, para onde vai, nem do que é feito, tá? E em troca disso existem votações a favor do que o governo quer aprovar. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona o tomar lá da cá de Brasília. Saudade do Bolsonaro, que não fazia essas coisas aí. Bom, a queixa central diz respeito à estagnação dos recursos dos repasses de emendas. Parlamentares acusam o governo de não liberar nenhum recurso previsto para 2025, o que aprofundou o desgaste nas relações entre os poderes. Sem recursos, a base aliada ameaça travar votações importantes, incluindo medidas econômicas que estavam em negociação. Ou seja, a base aliada, pessoal. Então, olha que mesmo não existe bonzinho no governo, né? Então, os próprios aliados do governo Lula, né, são, de alguma forma, mercenários. Se não tiver o dinheiro, acaba o amor. O despacho de Dino, embora comum em contextos menos turbulentos, funcionou como catalisador da insatisfação já existente. O Congresso interpretou a ação motivada por denúncias de organizações civis sobre supostos desvios nas emendas como uma provocação e passou a cobrar reciprocidade do Executivo. A gente sabe que o Flávio Dino está muito mais interessado em fazer coisas em prol do governo Lula, né, pessoal? Então, inclusive, ajudar o Lula de alguma forma. O deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, reagiu ao clima hostil com o cancelamento de uma reunião com os vice-líderes e correu para o Palácio Planalto, e a Gleisi, por sua vez, convocou uma reunião emergencial para tentar conter a crise. Durante a tarde, pessoal, o Mota se reuniu com líderes do Centrão em encontros reservados para coordenar a estratégia conjunta de pressão sobre o Executivo. O clima, segundo fontes do Legislativo, é de ruptura. Ou seja, o calote está chegando na Câmara de Deputados também. Então, a crise ocorre poucos dias depois de um breve gesto de apoio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No fim de semana, os presidentes da Casa Legislativa haviam sinalizado disposição para colaborar com o plano de ajuste fiscal do governo, desde que saia o dinheiro para as emendas parlamentares. Sem isso, com certeza, nada acontecerá. No entanto, esta boa vontade durou pouco.
Agora, congressistas afirmam que não pretendem apoiar a medida provisória que o Palácio do Planalto preparam para compensar a revogação parcial do aumento do IOF. Pessoal, a galera tá brigando, eles estão se matando entre eles mesmos, né? Não sei nem se o governo chega até o ano que vem. A proposta prevê buscar novas frentes de arrecadação para suprir a mudança com o IOF. Próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê a hora que o momento que o Bolsonaro pede para Alexandre de Moraes para ver a tal minuta do golpe, que todo mundo fala que é a minuta do golpe, a minuta do golpe. Porém, pessoal, essa minuta do golpe não está entre os arquivos que a defesa teve acesso. E o Bolsonaro pede para ver essa tal minuta do golpe e Moraes se cala, pessoal. Então, uma minuta que não tem cabeçalho, não tem data, não tem assinatura, né? Não tem nada. Vamos ouvir aqui. E nessa reunião foi apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. Olha isso, pessoal. O Bolsonaro simplesmente acabou com Alexandre de Moraes, pessoal. Que minuta é essa? Eu queria ter acesso a essa minuta. Né? E agora eu quero ver o que o Moraes fala. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas não, a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. Pessoal, Bolsonaro simplesmente foi perfeito nessa condução. Ele disse que não sabe de minuta nenhuma, ele queria inclusive ver essa minuta. Aí ele falou que não tinha cabeçalho, que não tinha nada, não tem data, né? Ele tinha uns considerandos lá só, e nada mais que isso. E Alexandre de Moraes respirou firme, respirou fundo e viu que realmente não tinha mais nada a ser feito nessa questão aí. Me conta nos comentários o que você achou dessa pergunta do Bolsonaro sobre a minuta de golpe. Aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.